Trailer de Frankenstein mostrou uma nova versão do monstro mais famoso do mundo. Depois da vinheta a gente conversa pra ver como é que tá essa nova atração da Netflix. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, bora falar de Frankenstein! Temos um trailer! Sim, temos um trailer, vou comentar com você aqui minhas impressões. Pra começar, Guillermo del Toro, né? Guillermo del Toro é um diretor extremamente talentoso, com uma pegada, com uma identidade. E se no Labirinto do Fauno ele já brilhou, se em Forma da Água ele já mostrou uma história ali aproximada do Monstro da Lagoa Negra, agora o cara pegou Frankenstein. Frankenstein talvez seja o monstro mais famoso de todos os tempos, talvez aí duelando com o bicho-papão. O Frankenstein é um pesadelo da humanidade, né? Toda essa questão da qual é o limite de fazer o papel de Deus, né? De vencer a morte. E Netflix trouxe essa história, que já está em domínio público, não tem autorização de ninguém, e que vem desde a década de 30, sendo reimaginada e trazida novamente, desde o Boris Karloff. Se você considerar, tem até versões anteriores, tem a versão da década de 10 ainda, do Frankenstein, mas a versão do Boris Karloff ficou a mais famosa, do monstro verde com os parafusos no pescoço, que virou imaginário do Frankenstein para gerações e gerações, e vem voltando a história com certa frequência, em vários tipos de adaptações. Uma que ficou muito famosa nos anos 90 foi a do Robert De Niro, do Mary Shelley's Frankenstein. E agora Jacob Elordi, que perdeu a luta pelo Superman, vai fazer o Frankenstein, o monstro. O Dr. Frankenstein será interpretado pelo Oscar Isaac, que estrela o trailer praticamente. A gente vê mais Oscar Isaac do que qualquer outra coisa. O Frankenstein não passa de o Frankenstein monstro, eu tenho que falar o monstro, eu costumo falar Frankenstein também, o monstro, né? Criatura. A criatura aparece só no final, basicamente, como uma sombra, como algo saído de um pesadelo. E o trailer é praticamente todo o Dr. Frankenstein e seu arrependimento por ter brincado de Deus, por ter criado a morte, como diz, inclusive no texto, muito bem escrito, aliás. E ele vai perseguir sua criatura, né, pelo Ártico, para tentar encontrá-la e destruí-la, porque ele se arrepende do que fez e tal. É uma história extremamente conhecida e fascinante. Foi escrito, como eu disse, Mary Shelley, era uma adolescente ainda, foi escrito numa noite, depois de uma competição na casa do Lord Byron. E capturou a imaginação de um tempo, né? A época vitoriana, a época dos primeiros experimentos com eletricidade. E agora vem para a Netflix com um trailer de primeira. Um trailer extremamente bem feito. O filme também tem Christopher Waltz e a Mia Goth, né, que é neta da atriz brasileira Maria Gladys, que foi namorada do rei Roberto Carlos. E se apresenta para estreia em novembro pela Netflix, um filme sem dúvida nenhuma, filme de Halloween, embora estreie um pouquinho depois do Halloween, mas é dessa época aí. Nessa época, geralmente, alguns filmes de horror preferem estrear. E uma coisa interessante também é que vai ter sua estreia na Netflix. Eu acho que assistir o trailer é um filme que eu gostaria de ver no cinema. É uma pena que não tenha nenhuma programação de estreias nos cinemas desse Frankenstein, que é realmente um trailer muito curioso, muito bem feito. Tem algumas soluções visuais que me agradaram bastante e que a gente vai ver só. Não pode mais falar telinha, né? Mas em comparação com a tela do cinema, é a telinha e vê em casa. Mais uma vez, os monstros, né? Os famosos monstros retornando, volta e meia. Eles retornam, a gente já teve pouco tempo atrás Lobisomem, Nosferatu, a Múmia, teve aquela tentativa da Universal de reviver o gênero com seus monstros, fazer dos monstros da Universal uma espécie de Marvel Studios da Universal. Acabou dando com burros na água. Inclusive, no projeto da Universal, quem faria o médico Dr. Frankenstein era o Javier Bardem, e que também acabou não dando certo. Agora não estou muito certo se o Javier Bardem seria o monstro ou seria o médico. Não, o médico e o monstro, na verdade, era o Russell Crowe. Mas não sei se ele seria
o Dr. Frankenstein e o monstro de Frankenstein. Agora me vem na cabeça que ele faria bem os dois papéis. Ele é o cara que consegue fazer os dois com muita qualidade. Mas foi um projeto que só rendeu um filme, que foi A Múmia, com Tom Cruise, que foi um fracasso, e aí o efeito em cadeia, um efeito cascata que fez a Universal repensar o seu Dark Universe, que seria o nome, que traria esse personagem. Mas outras tentativas de universo compartilhado de monstros já tinham sido feitas e acabaram também não indo para frente. Os monstros realmente, depois daquele sucesso da década de 50, nunca mais tiveram essa proeminência, tiveram esse destaque todo, sempre fazendo bilheteria, sempre sendo conhecidos, sempre sendo referenciados em todo tipo de produto da cultura pop, mas nunca assim virou realmente uma nova mania do Monster Mash, que é uma coisa que funcionava muito bem. Foi ali entre a década de 30, começando no final da década de 20, foi até meados da década de 50, ainda pouquinho depois ali do pós-guerra, ainda se tinham alguns filmes de monstros que ficaram bastante famosos. O Monstro da Lagoa Negra me parece ser o último desses grandes, desses mais famosos, e que depois viraram tentativas de reviver esses anos de glória que nunca realmente voltaram. E os monstros nunca tiveram esse destaque todo. Quem sabe agora, Netflix, que a gente sabe, está jogando dinheiro, pega aí, se esse Frankenstein for bem sucedido, por falta de talentos não vai ser, o elenco é excelente, equipe técnica também, resolve fazer, daí consegue até jogar um Drácula novo aí, consegue jogar uma múmia, um Monstro da Lagoa Negra, quem sabe até um Homem Invisível, e tentar recosturar isso aí. Ao mesmo tempo, nós temos a Blumhouse. A Blumhouse está tentando também algo semelhante, fazendo uma sequência de filmes de horror clássico, com personagens clássicos, que não necessariamente estão interligados, a princípio não há interconectividade, mas que é uma coisa que pode ser arranjada. Se tiver, se tiver o momento certo e o ambiente certo, é possível que até role o Monster Mash ali, meio improvisado. Mas a princípio não temos nada parecido com o que se imaginava que poderia ser o Dark Universe da Universal. Mas eu tô curioso, tô bastante empolgado com esse Frankenstein, tô querendo assistir. E você, vai assistir? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E depois da vinheta eu tenho um recadinho pra você, fica aí, porque é uma surpresa. 1, 2, 3 e vai!